Olá, galera, tudo bem? Vamos começar uma lição dos primários. Essa lição é do quarto trimestre do ano B. E a gente vai estudar a lição 6. O título da lição é O menino que fez o melhor que podia. Sirvo quando faço o melhor que posso. Verso para decorar. Tudo que fiz, faço bem feito. Você já aprendeu como fazer alguma coisa nova? É muito legal, não é mesmo? Você se sentiu orgulhoso do seu trabalho porque o fez da melhor maneira que pode? O menino Jesus estava aprendendo diariamente a fazer o melhor que podia. Vamos visitá-lo na carpintaria de seu pai? Vamos lá comigo? Então vamos lá, ó. José colocou suas ferramentas na bancada de trabalho da carpintaria. Ele estendeu os braços. O cheiro de serragem perfumava o ar. Finas partículas de pó dançavam nos raios de sol que entravam pelas janelas. José lançou o olhar para o local em que Jesus trabalhava com suas ferramentas. Então José lançou o olhar para o que Jesus estava fazendo, para onde Jesus estava. Embora pensasse que ele ainda era uma criança, reconhecia que Jesus estava se tornando um ótimo carpinteiro. Então, José, ele ainda era uma criança. Ele não sabia fazer o serviço perfeito, mas José reconhecia o trabalho dele. Jesus ergueu os olhos de seu trabalho e viu que José o observava. Então Jesus, ele parou o que estava fazendo, se ele estava serrando, ele olhou para José e viu que ele estava o observando. Acho que está pronto, disse Jesus, satisfeito, passando os dedos sobre o banco que José lhe dera para lixar e alisar. Então, José tinha dado o banco para ele lisar e lixar. Você acha que nosso vizinho ficará satisfeito com este banco? Perguntou Jesus. Você trabalhou bem, disse José. Qualquer pessoa se sentiria satisfeito por adquirir essa peça. Então, José ali, ele estava falando que qualquer pessoa, vendo aquele trabalho que Jesus havia feito, ficaria satisfeito. Eu fiz da melhor maneira possível, respondeu Jesus humildemente. José, orgulhosamente, acenou com a cabeça. Seu filho especial tinha feito o melhor que podia. Deus pode nos usar, filho, quando fazemos o melhor possível para ele, sussurrou José. Então Deus, ele se alegra quando nós fazemos uma coisa e fazemos bem feito. Então, por exemplo, quando a mamãe vai lá e fala, vai dobrar sua coberta, você faz um bolo ali e joga. Isso não tá bem feito. Jesus não fica contente. Você tem que ir lá, dobrar certinho, com cuidado. Aí sim, Jesus fica satisfeito. Jesus não respondeu. Seus pensamentos estavam quilômetros adiante do templo de Jerusalém. Aos 12 anos de idade, Jesus o visitará. Desde aquela época, ele continuava pensando acerca do Cordeiro da Páscoa, que virá ser imolado. Sabia que ele próprio será algum dia o Cordeiro da Páscoa. Então Jesus ali
falando sobre o Cordeiro da Páscoa e nem sabia que ele seria o Cordeiro da Páscoa. Mas, enquanto isso, Jesus estava servindo a Deus ao fazer o melhor que podia na carpintaria e pelo que estava aprendendo. Aprenda tudo o que puder, José dizia frequentemente a Jesus. Então ele falava: Jesus, aprenda tudo o que puder. Assim você estará pronto a servir o mundo quando Deus lhe mostrará seu plano. Então Jesus ele tinha que estar preparado quando Deus mostrar o seu plano. José faria o melhor que podia para ensinar a Jesus tudo quanto sabia. Sons agudos e risos do lado de fora interromperam as palavras de José. Jesus pode vir brincar aqui fora? Perguntaram os meninos. Pediram eles. José se voltou e sorriu para os meninos da vizinhança. Jesus, porém, respondeu antes de José: ainda tenho alguns trabalhos a fazer, disse ele, o Jesus. E depois tenho que praticar leitura com minha mãe. Talvez mais tarde eu consiga ir. Então Jesus, ele não foi com os meninos para poder praticar a leitura com sua mãe e ajudar o seu pai. Talvez mais tarde eu consiga ir, então Jesus disse. O coração de José pulsava de amor ao observar Jesus. Que menino especial! Ele era tão bom trabalhador quanto bom aprendiz. José sorriu para Jesus e para os meninos que esperavam. Então, Jesus, ele deixou de ir com os meninos para poder ajudar seu pai e aprender com a sua mãe. Acho que por hoje já basta, anunciou José. Com um sorriso cuidadosamente, ergueu a ferramenta da bancada e aprendeu na parede. Obrigada, pai, disse Jesus, começando a guardar as ferramentas. Ajuntou rapidamente os cavacos de madeira e os colocou em um cesto. Ele os levaria para casa para serem usados no fogão. Então, assim, Jesus também estava ajudando ali, né? José e Jesus caminharam juntos para casa. Jesus se alegrava com a companhia de seu pai. Apreciava aprender para ser um bom carpinteiro. A mãe de Jesus era também sua professora. Com Maria, ele aprendeu a ler e estudar as escrituras. Também aprendeu sobre as plantas e os animais. Então ele aprendia de tudo com a sua mãe. Ela era sua professora. Jesus e sua mãe frequentemente oravam a seu Pai do céu. Que bom estudante era Jesus. Quando cresceu, as pessoas ficaram admiradas de seu conhecimento. João 7,15. Como Jesus servimos quando estamos aprendendo a fazer o melhor que podemos. Então, essa lição dos primários nos mostra que nós devemos fazer e dar o nosso melhor. Assim, Jesus fica feliz com a gente. Quando a professora fala, eu vou passar a página 120 para vocês fazerem. Vocês têm que fazer ela. Aí você vai lá e faz tudo de qualquer jeito. Não, você tem que ir lá, decorar, escrever bonitinho. Assim, Jesus fica contente. Então, oremos. Querido Deus, abençoe todas essas crianças
e nos ajude a fazer o melhor que podemos. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações. Um beijo!